Deus, a única ação. A reivindicação pode ser de uma ação intestinal anormal, mas como pode um intestino agir mais do que um coração, fígado ou pulmões? De que adiantaria deixar sua mente pensar na ação intestinal quando você possivelmente não poderia fazer os intestinos se moverem, ou o coração, o fígado ou os pulmões? Toda ação é ação Deus, e Deus é a única ação. Você só pode permanecer em Deus. Se a reivindicação é uma digestão defeituosa, quer sejam intestinais, paralisia ou enfermidade mental, o tratamento é o mesmo. Deus é a fonte de toda a ação. Deus é a inteligência que governa toda a ação. Deus é a única ação que existe. Não existe tal coisa como a ação corporal em e por si mesma. Algo tem que operar sobre o corpo para que ele haja. É Deus que funciona meu ser e meu corpo. Deus que direciona minhas energias mentais e físicas. A reivindicação apresentada a você pode ser de desemprego. Você tentaria pegar uma pessoa desempregada e dar-lhe um emprego? Que garantia você teria de que ele não poderia perder o emprego no dia seguinte ou ser colocado no tipo errado de emprego? Em vez de planejar o que deveria acontecer com essa pessoa desempregada, volte-se imediatamente para a palavra Deus. Deus. Deus é infinito. Infinito? Se Deus é infinito, Deus é o único. Então Deus é o único empregador, porque não pode haver mais de um. Se Deus é infinito, isso deve incluir o empregado também. Deus é tanto o empregador quanto o empregado. Toda atividade de emprego, remuneração, recompensa e reconhecimento está ocorrendo dentro de Deus. Deus agindo dentro de si mesmo. Deus agindo dentro da sua própria órbita. Deus agindo dentro de seu próprio ser. Deus funcionando seu próprio ser. Isso não significa que não existem empregadores ou empregados humanos? Isso também não significa que não haja períodos de depressão ou recessão? Como pode haver se Deus preenche todo o tempo e espaço, se Deus é a única atividade do ser e a única lei do ser? Se Deus é espírito e se Deus é a lei e vida, como pode haver negócios ou ciclos econômicos? Deus é o único Criador. Mantenha sempre o tratamento no nível de Deus. Por exemplo, o que você pode fazer em relação aos casos que chegam até você, onde casais querem ter filhos e foram informados por seus médicos que por alguma razão ou outra eles não podem ter uma família? Você pode se afastar de tudo o que se sabe sobre a geração humana. Só existe um Criador. Deus é o princípio criador deste universo, e além de Deus não há ação criativa, nenhum princípio criativo, nenhuma substância criativa, nenhuma criação, exceto aquela que Deus cria. Deus criou o universo no início, e se existe alguma criação de qualquer natureza, Deus ainda é o único criador dela. Na verdade, não há criação, só existe desdobramentos em evolução. Deus é aquele a partir do qual este universo, incluindo a identidade individual, evolui. Deus é a fonte, Deus é a substância e Deus é a atividade de todo o ser. Com a percepção de que o homem não é um criador, mas que Deus é o único criador, em todos os casos desse tipo que já chegaram até mim, sem uma única exceção, o casal teve filhos mais tarde. Todo o tratamento sempre permanece em Deus. É verdade que, em um caso, a alegação apresentada a você pode ser de inação, e em seu tratamento você pode pensar em Deus como a fonte, apoio e atividade de tudo o que é. Outra chamada pode trazer a reivindicação de morte ou aproximação da morte. Imediatamente, você pode pensar em Deus como a vida, fonte e semente da vida individual, a eternidade, imortalidade, a perpetuação e a continuidade da vida. Mas sempre é Deus,
e você nunca desce ao nível do homem. A prática é essencial. Enquanto você mantém seu tratamento em Deus, continue até que algo venha espontaneamente que complete o tratamento. Ou até que você chegue ao final do tratamento, ou seja, até que você chegue ao lugar onde você não possa mais pensar em Deus e esteja satisfeito apenas em sentar e esperar e deixar Deus assumir. Se, entretanto, você começar a ficar inquieto ou mentalmente ativo e não tiver tido sua resposta, pare o tratamento. Espere por 1 hora ou 2 e depois volte e tente novamente. Mesmo assim, se você não chega a esse ponto de satisfação ou de completude, levante-se e faça-o novamente. Não hesite em dar 10, 20, 30, 40 ou 50 tratamentos. Você não tem nada a fazer de agora até a eternidade, exceto encontrar esta união consciente com Deus. E se for necessário por alguns anos dar 10, 20, 30, 40 tratamentos a cada caso, faça-o até chegar ao lugar onde automaticamente você pode se sentar e Deus imediatamente assume. Todo mundo chega a esse ponto através da prática. Ninguém chega lá sem isto. A princípio, deve haver tratamentos inteiros e completos, trabalhando com a ideia de Deus de todos os ângulos, impersonalizando o erro e fazendo anotações. Mas depois, gradualmente, à medida que a sua consciência é permeada com a presença, seus tratamentos levam cada vez menos tempo, até que ocorram momentos em que não levam tempo algum, porque a resposta aparece tão rapidamente quanto as reivindicações. Você vai descobrir que a maioria dos casos que chegam até você são facilmente e rapidamente atendidos. Apenas cerca de 10% deles lhe dão problemas reais, mas com esses 10% você realmente trabalha. A compensação e a recompensa, no entanto, estão naqueles que respondem mais rapidamente, pegam essa luz e então eventualmente saem e fazem o mesmo. Nada tem poder além de Deus. Não se preocupe com seus medos e com seus pecados. Se você entrar em contato com Deus, seus medos e seus pecados desaparecerão. E se você não entrar em contato com Deus, ser puro não o ajudará. Os homens e mulheres mais puros do mundo já tiveram doenças e mortes horríveis. Uma pessoa pode ser o pecador mais irregenerado do mundo, mas será feito tão branco como a neve no momento em que ele entrar em contato com Deus. Não faz diferença o que seus medos ou pecados possam ser hoje. Não se sente em julgamento sobre eles. Não os critique ou os condene. Lembre-se que sua função é revelar o Cristo, em vez de sentar-se em julgamentos sobre ladrões, alcoólatras. Dê meia volta e ame-os, perdoe-os, compreenda-os e coloque-os na guarda de Deus, onde o amor de Deus, o perdão de Deus e a graça de Deus podem alcançá-lo. Um segundo de realização de Deus dissipará qualquer pecado, doença ou medo que já existiu na face da terra. Mas deve ser a realização de Deus e não apenas falar sobre Deus ou pregar sobre Deus. A experiência de Deus deve vir até você e essa experiência é o que dissipa os pecados, doenças e as ilusões do mundo. Mantenha sua consciência sintonizada com Deus, nunca baixando o teu pensamento ao nível de um paciente, uma discórdia ou uma desarmonia, porque quando fazes isso, seu pensamento não permanece em Deus. Deus é a vida do indivíduo. Quando você olha para qualquer pessoa, você não está vendo a pessoa real, estás vendo o seu conceito dela. E não há nada que saiba sobre ela que seja verdadeiro. Nada. Não faz diferença se você está vendo-a com olhos de julgamento, crítica ou condenação, ou por outro lado, se você está pensando nela como um modelo de virtude. Em ambos os casos, é apenas um conceito dela, e em ambos os casos está errado. Você pode muito bem não perder seu tempo pensando mal dela ou pensando bem dela, porque em ambos os casos você está errado, e em nenhum dos casos você está trazendo qualquer cura ou saúde para ela. Mesmo quando você está pensando melhor sobre ela, você não a está beneficiando. Há apenas um momento em que você pode ajudar uma pessoa,
E é quando você pode fechar os olhos para a aparência e ir direto para Deus. Deus é a alma do ser individual. Deus é a vida. Deus é o único ser. Deus governa, motiva e anima o ser individual. Então você está dando um tratamento perfeito. Você está orando por ela. Você está apoiando a mão dela. Mas no minuto em que você pensa em uma pessoa como sendo boa ou gentil, você não está beneficiando de forma alguma. Você está usando de má prática com ela porque você está mantendo-a em boa humanidade. A boa humanidade é apenas outra forma de humanidade. E às vezes os bons e os maus se encontram um com o outro. O bom se torna mal num dia e o mal se torna bom no dia seguinte. Se você realmente quer abençoar uma pessoa, você vai se lembrar que Deus anima e Deus permeia o seu ser, porque Deus é o único ser verdadeiro, a vida e a alma do ser individual. Pare de pensar em uma pessoa no tratamento. Olhe por cima da cabeça da pessoa, para onde você não pode ver nenhum bom conceito dela, nenhum mau conceito dela, e perceba. Deus é o único princípio criativo. Portanto, Deus fez todas as pessoas à sua própria imagem e semelhança. Deus constitui o ser individual. Deus ama seu filho amado e Deus tem estado com seu filho ao longo de todas as eras. Deus tem animado e permeado a consciência de seu filho e Deus se realiza como seu filho. Quão maravilhosos são teus caminhos, ó Deus! Não quão maravilhosos és tu, ó homem! Quão maravilhosos são os teus caminhos, ó Pai, que tu mantens o homem à tua imagem e semelhança. Tu és seu apoio, tu sustentas a sua mão direita. Tu és quem apoia, fornece, mantém e sustenta. Eu nunca penso nos Johns, nos Browns ou nos Smiths. Eu penso apenas como é maravilhoso que Deus ame seus filhos, que Deus os apoie e os sustente, que Deus os permeia, que Deus os anima e que Deus é seu verdadeiro ser, para que não haja separação ou divisão. Nenhum pecado de omissão ou comissão pode nos separar do amor de Deus, nem qualquer erro que alguma vez tenhamos cometido. Nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus. Estamos estudando não para trazer Deus à nossa experiência ou para encontrar Deus, mas para ter nossos olhos abertos, para sermos despertados para a verdade de que agora já somos os filhos de Deus. Francis Thompson escreveu: o peixe sobe para encontrar o oceano, a águia mergulha para encontrar o ar. O que pedimos às estrelas em movimento, se há rumores de ti lá? O peixe sobe para encontrar o oceano? Não, o peixe está no oceano. A águia mergulha para encontrar o ar? Não, a águia está no ar. Estudamos para encontrar Deus? Não, nós estamos em Deus. Meditamos para encontrar Deus? Não, nós estamos em Deus. Oramos para obter a graça de Deus? Não, nós estamos na graça de Deus. Temos algo a fazer no mundo sobre o nosso relacionamento com Deus, exceto perceber a presença dele? Agora somos os filhos de Deus e agora estamos vivendo, nos movendo e tendo nosso ser em Deus. Agora a graça de Deus nos sustenta. Estudamos apenas por causa de uma crença universal de que não estamos na graça de Deus e estamos tentando voltar para Deus. Mas nunca deixamos Deus, nunca deixamos o céu. Sempre estivemos no céu, embora tenhamos aceitado em nossas mentes um senso de separação de Deus. A verdade é que nós nunca estivemos e nunca poderemos estar separados de Deus. Nós só aceitamos um senso de separação de Deus. Nosso relacionamento com Deus é individual. Não tem nada a ver com mais ninguém no mundo. Ninguém pode ajudá-lo e ninguém pode impedi-lo. Portanto, em nossa meditação diária, devemos nos sentar e perceber: eu e o Pai somos um. Portanto, a identidade de Deus está se expressando como eu e a abundância de Deus está fluindo através de mim. Algumas pessoas podem achar difícil aceitar isso,
porque acreditam que o seu suprimento depende dos seus negócios, seus investimentos ou herança. Muitas mulheres acreditam que o seu suprimento depende dos seus maridos, os praticantes que o seu suprimento depende dos seus pacientes, ou professores que o seu suprimento depende dos seus alunos. Seu suprimento não depende de nenhuma dessas coisas, mas da realização consciente da sua unidade com Deus. Dentro de si mesmo, você tem que se libertar. Deus é o meu suprimento. Meu relacionamento com Deus constitui minha abundância, e é porque eu sou um com Deus que tenho abundância. Não porque sou casado, tenho pacientes, estudantes ou um negócio. Se eu não tiver nada disto, ainda assim, o meu relacionamento com Deus é: eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. A harmonia do meu ser depende só da realização da minha unicidade com Deus. A harmonia do meu corpo, a harmonia da minha carteira, a harmonia dos meus relacionamentos no mundo, tudo isso não depende do que os outros pensam ou fazem. Não faz qualquer diferença quantas depressões existem ou quantas guerras. Meu cumprimento depende apenas da realização da minha unicidade com Deus. A minha unicidade com Deus constitui a harmonia do meu ser. Minha unicidade com Deus constitui a plenitude da minha saúde, da minha riqueza e do meu suprimento. Minha unicidade consciente com Deus me dá a verdade suficiente para atender a todas as necessidades humanas. Eu não sou dependente de pessoa, lugar ou coisa. Nem qualquer pessoa, lugar ou coisa no mundo pode afetar a minha demonstração. Minha demonstração é a demonstração da minha unicidade com Deus. Isso ocorre dentro da minha própria consciência. Aqui e agora me dedico a esta verdade. Eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Deus é a fonte do meu ser. Deus é a atividade do meu ser. Minha relação de unicidade com Deus constitui minha harmonia, e minha unicidade com Deus constitui a aliança e a harmonia total do meu ser, do meu corpo, da minha carteira e meus relacionamentos. Eu tenho tudo na realização de que só Deus é o meu ser. Ninguém externo a mim pode intrometer-se ou interferir no meu relacionamento com Deus. Unicidade é o meu relacionamento com Deus, e essa unicidade consciente ninguém pode tirar de mim, nem ninguém pode acrescentar nada a mim. Porque amo o meu próximo como a mim mesmo, sei e declaro que essa verdade é uma verdade universal, é a verdade sobre todos na face do globo. Rezo para que a graça de Deus desperte todos na terra para o infinito do seu próprio ser, para que ninguém na terra possa nunca mais invejar o outro, sentir ciúmes do outro ou cobiçar os bens do outro, seja individualmente, nacionalmente ou internacionalmente, já que a graça de Deus é a sua suficiência. A partir desse momento, adoto como meu modo de vida essa declaração: a graça de Deus é a minha suficiência em todas as coisas. Não olho mais para o homem, mulher ou criança. Não discuto ou luto com o homem, mulher ou criança. A graça de Deus é a minha suficiência em todas as coisas. E doravante para sempre, olho apenas para o Pai, para o infinito do meu bem. Através da mesa. A vida mística é alcançada de duas maneiras. A graça de Deus pode tocar um indivíduo que não pensou em tal experiência e que não se preparou conscientemente para a experiência durante a sua vida. Ou a graça de Deus pode tocar um indivíduo e conduzi-lo a um ensinamento espiritual por meio do qual se inicia um processo de morrer diariamente, culminando com o renascimento no espírito. Em primeira instância, como no caso de Saulo de Tarso, que se tornou São Paulo em um clarão ofuscante, a introdução ao misticismo obriga os estudantes a permanecerem longe da vida pública, até que a maturidade espiritual tenha ocorrido e ele esteja preparado a partir de dentro para algum ministério específico, e então recebe as instruções, cuidado, proteção, sabedoria e tudo o que é necessário para o cumprimento da missão. Nos primeiros anos desse ministério, nos anos que o precedem, há tempos difíceis para o indivíduo, porque a transição deste mundo para o meu reino é difícil.
Para aqueles que vêm pelo segundo caminho, ainda há dificuldades, porque não se pode adicionar vinho novo a garrafas velhas, nem adicionar novos remendos a roupas velhas. Levado a lembrá-los de 3 revelações do caminho infinito, que devem estar continuamente recebendo sua atenção. Número 1. A revelação do caminho infinito da natureza de Deus. Vocês vão descobrir que isso requer muitas horas, de muitos dias e muitos meses, antes que vocês possam se livrar dos conceitos que foram construídos na consciência humana ao longo desses últimos milhares de anos. Não será fácil erradicar de seu pensamento a crença de que Deus recompensa e Deus castiga, ou que Deus pode ser influenciado pelo homem, ou que alguém pode continuar sendo um ser humano comum e, ao mesmo tempo, ser o Filho de Deus que vive sob a graça de Deus e a quem nenhuma das ciladas ou armadilhas do mundo podem chegar perto. Será difícil ao princípio ajustar-se ao fato de que você tem que fazer da sua consciência uma morada adequada para a graça de Deus, e que você não traga Deus até você, mas que você se torne receptivo ao Deus sempre presente. Não é necessário fazer Deus mudar para sua direção. De fato, isso é impossível, mas é absolutamente necessário que você se mude para se tornar uma transparência adequada para Deus. A maneira de compreender isto abrange aproximadamente 1/3 de toda a literatura do caminho infinito. Todos os séculos da vida humana foram baseados na busca de maiores poderes com os quais destruir poderes menores e até mesmo ir ao extremo de buscar um poder de Deus para vencer os poderes terrenos. A revelação do caminho infinito sobre a natureza do erro ou mal de qualquer tipo nos fornece o elo perdido para que possamos saber não só porque o mundo com suas guerras, fomes, tornados, ondas gigantescas, epidemias e outros desastres falhou em experimentar o poder de Deus, mas também a sabedoria que resulta na dissolução dessas aparências que se baseiam principalmente na crença universal em 2 poderes. Número 3. Uma vez que Deus não opera através da consciência humana como tal, torna-se necessário que a nossa consciência individual seja transformada para que permaneça cada vez menos da consciência humana à medida que alcançamos mais e mais das qualidades de Deus. As horas gastas no estudo e na assimilação do que é estudado, as horas gastas na meditação e na prática desses princípios, resultam na obtenção da consciência espiritual, na qual chegamos passo a passo à rendição do sentido material do bem, assim como do sentido material do mal, tudo o que constitui este mundo, e para a realização do meu reino, que é a consciência quadridimensional. Há uma presença espiritual por trás da atividade do caminho infinito. De fato, seria melhor afirmar que existe uma presença divina que constitui a atividade do caminho infinito e é responsável por suas obras de cura, por sua atividade reconfortante de apoio e de suprimento. Essa presença que vive a minha vida. Isto, porém, só é importante para você na proporção em que você percebe que Deus não faz acepção de pessoas e que esta é a mesma presença que vive sua vida como você. Deixe-se ser governado pela graça, em vez de pensar ou viver pela força ou pelo poder. A consciência que constitui o meu ser constitui o teu ser, e só é necessário que você relaxe na palavra e descanse na palavra. Por favor, mantenha sempre diante de você o pensamento de que o objetivo é a realização da consciência espiritual e que somente no enriquecimento e no aprofundamento de sua própria consciência será possível para você trazer à tona o fruto da harmonia espiritual em sua própria experiência e na experiência daqueles que são levados até você. Você pode ser uma bênção para aqueles do seu mundo e para os do mundo em geral, apenas na proporção em que sua própria consciência é enriquecida e aprofundada pela consciência espiritual. Da consciência individual espiritualizada saem grandes obras dos mestres, e na proporção deste aprofundamento e enriquecimento da consciência, sairão as grandes obras que vos serão dadas para fazer. Eu não espero que chegue o dia em que haverá uma igreja na terra, uma vez que por muitas gerações vindouras haverá vários estados e estágios de consciência, mas isso não precisa interferir de forma alguma com a compreensão final da grande verdade
de que existe apenas um Deus, e este Deus é o Deus de todas as igrejas, e, portanto, independentemente da nossa filiação ou não, somos irmãos uns dos outros. E agora uma palavra final. Se você acha difícil perdoar aqueles que o ofenderam ou os seus, ore diariamente para que Deus os perdoe. O perdão é uma das grandes qualidades espirituais, mas o sentido pessoal torna por vezes difícil para nós compreender e demonstrar a verdadeira natureza do perdão. No entanto, podemos sempre nos voltar para Deus e pedir que Deus perdoe os nossos inimigos e os desperte na sabedoria espiritual. Deus.